Um discurso claro é aquele que rapidamente responde às tuas exigências e vontades e curiosidade. Pense como um sábio, mas fale como uma pessoa comum. Uma apresentação memorável é aquela história de um ato ocorrido que mexeu contigo. Olá Jorge, hoje neste episódio vamos falar de uma coisa também muito importante em oratória, que é a organização do discurso. Como é que achas que se deve organizar as ideias num discurso? Porque às vezes as pessoas, antes de organizarem, estão ali horas a fio. Estão desorganizadas. Estão desorganizadas só. A questão é essa, primeira questão, quanto tempo tenho para falar em público? Esta é a primeira pergunta que te deves fazer. Muito bem. Depois de saberes, tens 20 minutos, 20 minutos é o tempo médio de uma apresentação, mas pode demorar muito mais, pode demorar menos. Se for muito, muito curto, é chamado um pitch. 3 minutos, 1 minuto e meio, 90 segundos, é um pitch. Mas vamos partir do princípio que 20 minutos, que é o tempo médio. A primeira pergunta é esta: quanto tempo eu tenho para dizer aquilo que eu quero dizer? Segunda questão, que é, será que eu consigo ocupar menos tempo? Ou seja, se te dão 20 minutos, trabalha para 17, ok? Que é uma perspectiva ecológica do discurso, combate o desperdício. Está a mais, sai. Está a mais, sai. Então vamos pôr o essencial. Depois é o seguinte, em 20 minutos, muitos oradores, o grande erro dos oradores na gestão do tempo e depois das suas ideias, que é o que é que eu posso dizer em 20 minutos, o grande erro é quererem abraçar o mundo e dizer muita coisa, dizer muito, quase contar a história de Portugal em 20 minutos. E, além de ser impossível, é excessivamente ambicioso e depois não é funcional. Então, eu costumo usar muito esta frase, que é o menos, por vezes, o menos é mais. Por vezes é preferível menos, mas ter mais impacto do que muito e depois não tem impacto nenhum. Agora, o que é que tu fizeste ontem à tarde? Olha, assisti a uma palestra. Quem era o orador? X. O que é que ele disse que tu não sabias? E se eu conseguir desenvolver discurso, produzir discurso, esta é a grande questão da oratória. É levar o discurso para o posterior, para os seguintes dias. A plateia pode ficar comigo, mas depois não levar nada para casa. A plateia leva para casa as minhas ideias que eu quero que... E aquela questão, tenho 5 ideias. Não, provavelmente não tens tempo para passar 5 ideias. Passa 3, ou 2, ou 1. Se ela ficar bem patente e consolidada à memória da plateia no dia seguinte ou daqui a um mês, se eu te contar, olha, no ano passado assisti a uma palestra muito interessante. Se eu conseguir reproduzir o que eu ouvi, é porque houve um bom orador. Houve um excelente momento de comunicação. Em relação à organização das ideias, menos é mais. Menos conteúdo, mas mais bem dito, mais bem passado, mais impactante que chegue. Então, além daquela pergunta, quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Então eu vou preparar-me para 17. A plateia ganha com isso e eu ganho com isso. É uma perspectiva de concisão, de economia de palavras. Não ocupar muito tempo a plateia para dizer aquilo que tu queres dizer. Tenho 4 ideias, provavelmente vou passar menos, 2 ou 3, mas porque elas vão ser seguramente bem passadas. Depois o que é que tu, e isto é uma pergunta extremamente importante na oratória, que é, o que é que tu queres que a plateia saiba no dia seguinte à palestra? Se eu não conseguir dar resposta, eu nunca irei ser um bom orador. Se eu conseguir dizer, eu quero que a plateia no dia seguinte mude um determinado comportamento, ou mude um conceito que erradamente foi transmitido socialmente, ou então que mude um comportamento, ou então que mude uma opinião, ou então que fique mais sensibilizada para, ou que reflita sobre isto, sobre os seus comportamentos, o que for, tem que haver uma transformação. A palavra é esta, transformação. Então isso quer dizer que isso seria uma apresentação memorável? É o ideal. É o ideal. O que é isso? Uma apresentação memorável é aquela apresentação que, em toda a orgânica da tua preleção, da tua apresentação, ela conseguiu entrar
na memória e a memória de cada pessoa foi consolidada. Ou seja, quer dizer que impactou, mexeu com as pessoas. Uma apresentação memorável é aquela história de um ato ocorrido que mexeu contigo, transformou-te. Por isso é que te lembras dela, senão não te lembras. Eu já assisti a tantas palestras e não me lembro de todas. Porquê? Porque só me vou lembrar daquelas que me transformaram, daquelas que impactaram comigo mesmo. E isto tem a ver com também a parte emocional, tem a ver com a pertinência da informação, naturalmente, e tem a ver com uma forma como o orador transformou, emitiu, partilhou aquela sabedoria, aquele saber. E depois eu como consumidor, elemento da plateia, eu tenho que recolher aquela informação com a minha própria experiência de vida, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto e o que eu quero. Sim. E, portanto, não é? Podes-me falar, olha, há um desporto, podes ter muito entusiasmo a falar de um desporto. És o melhor orador e estás a falar sobre hockey patins. Se eu não gostar do hockey patins, nunca aquela apresentação vai ser memorável, porque não tem a ver com a minha experiência, a minha vontade, os meus desejos e vontades. Portanto, tem que haver também o casamento entre eu vou tornar a apresentação memorável numa área que tu estás já sensibilizado para receber. Senão os teus receptores, não vão captar-te. Não me interessa nada estar uma hora a ouvir falar sobre hockey patins. Não é? E, portanto, tem que haver essa questão. Mas o memorável é quando a tua memória, quanto mais tarde consegues repescar a tua memória daquele evento, porque mexeu contigo, transformou-te. Tu como orador que és, quando vais fazer uma preleção, já com certeza que notaste que o perfil do público que está é muito diferente, certo? Como é que consegues adaptar o teu discurso, não é? Sem perder a essência da mensagem? Essa excelente pergunta é muito boa, porque há duas situações. Primeira situação é quando tu vais fazer uma palestra e sabes o que é que te espera. Isto é, eu fui convidado para falar sobre comunicação junto de uma população estudantil, universitária, que estuda o curso de comunicação e que precisa de conhecer, então eu tenho um público-alvo que podemos dividi-lo por faixa etária, por nível socioeconómico, sociocultural, geográfico e académico. Ou seja, portanto, eu vou falar para indivíduos dos 18 aos 22 anos, o grau de escolaridade é este, por aí fora. Isso ajuda-me, naturalmente. Mas há determinados contextos em que tu não sabes. Ou seja, em que tu não sabes o que te espera. Então aí tu tens que ler, o orador, segundos antes de entrar, tem que perceber questões etárias, se é um público mais adulto, mais juvenil ou pueril, não é? Normalmente sabes, quer dizer, vais falar para miúdos de 8, 9, 10 anos. É claro que tem que ajustar o meu discurso. Sim, normalmente sabemos para quem vamos falar. Sabemos para quem mas vamos também falar. pode acontecer não saberes para quem é que vais falar. Dou-te um exemplo. Não é? Política. Imagina que há um político que numa junta de freguesia, há uma sessão aberta a discussão sobre a reciclagem ou a instalação de uma fábrica, por exemplo, de uma incineradora naquela localidade. Vai a votação, sim ou não? E então o político vai para lá esclarecer. Ele vai ter um público absolutamente heterogéneo. Jovens, idosos, esclarecidos, não esclarecidos, cultos do ponto de vista escolástico, outros escolar, outros não. Vai ter... E então aí qual é a técnica, Francisco? Quando tu percebes que o teu público é excessivamente heterogéneo, a técnica é acessibilizar e não complicar. É que se tu complicares, estás a excluir uma enorme quantidade de pessoas que não percebem o teu discurso técnico. Se tu acessibilizares, todos compreendem. E o mais erudito não se vai sentir ofendido por ter compreendido a mensagem. Claro. Portanto, vai agradecer e vai perceber que... Agora, se eu vou falar para um colóquio de um conjunto de advogados, da Ordem dos Advogados, vou fazer uma palestra para juristas, obviamente que eu aí devo dirigir toda a minha sofisticação discursiva, dirigir a essa faixa etária. Mas também não é preciso complicar muito. Há aquela ideia errada de que um bom orador utiliza muitos termos técnicos, até para mostrar conhecimento. Não, nada mais errado. Aliás, lembro-me da frase de Aristóteles que diz: pense como um sábio, mas fale como uma pessoa comum.
E esta é uma regra de ouro para a oratória. Para a oratória. Não temos que ser muito eruditos para acharmos que dominamos a literatura e a linguística e por aí fora para mostrarmos sabedoria. As minhas ideias é que têm que ser sábias, não é? E, portanto, a leitura tem que ser rápida, cirúrgica, incisiva, precisa, para eu perceber qual é a plateia, o perfil da plateia que eu tenho à minha frente. Uhum. E o que é para ti um discurso claro ou um discurso confuso? Acho eu que isto tem a ver um bocadinho com a primeira pergunta do nosso episódio, que é a organização do discurso. Exatamente. Não é? Mas o que é que tens a dizer sobre isto? Um discurso claro ou um discurso confuso? Um discurso claro é aquele que rapidamente responde às tuas exigências e vontades e curiosidade. Um discurso claro normalmente é um discurso de frases curtas. Aliás, uma das técnicas de oratória é isso mesmo. Frases curtas em público. Não coloques muitos advérbios. Não deves preencher o teu discurso com muitos floreados, todavia, não obstante, porém, se, tudo, porventura. Não é? Não está ali a fazer nada. Está a mais. Lixo. É lixo. Discurso ecológico. Está a mais. Lixo. Como vamos combater o desperdício? Está a mais. Retiras. Então, uma das técnicas e temos alguns oradores portugueses que são exímios nessa área, que é frases curtas. As nossas frases são compostas por orações. Uma oração é uma ideia, né? E se tu conseguires ir transmitindo, partilhando ideias com frases curtas, fica mais claro o discurso. Um discurso confuso é quando, por vezes, o orador começa a entrar em meandros vários e, a dada altura, já não consegues ligá-los. Estes são os sinais que revelam que o discurso é confuso. Exatamente. É confuso. Que é confuso. Tu começas a desorientar. Do ponto de vista abstrato, eu costumo mostrar o exemplo de... Imagina um discurso claro, objetivo, prático e funcional. Imagina uma espiral. Francisco, a espiral é isto. Então, o nosso discurso deve começar a ir engrossando. Vai aumentando o volume de informação, o débito informativo, mas está sempre em espiral. Isto é claro. O discurso do confuso começa numa espiral, mas depois começa logo a fazer outra, depois começa a fazer outra, depois começa a fazer, depois vai voltar a iniciar. Acabou. E a plateia desliga-se. O que era suposto haver um colóquio, passa a haver um solilóquio, que é quando o orador já está sozinho e a plateia já se desligou com os seus pensamentos, as suas preocupações e o que é que vai fazer a seguinte e quantas é que tem para pagar. E então aí o orador está sozinho. E qual é que é o papel das pausas estratégicas num discurso? Fundamental. É fundamental. Fundamental. Até mesmo uma questão de raciocínio, certo ou não? Ajuda. Claro, ajuda o meu raciocínio. Se eu tenho um débito, a chamada verborreia verbal, que é se eu estou a dizer muitas palavras durante muito tempo, não é? Eu tenho que ter uma capacidade rápida de raciocínio para dizer o que vou dizer a seguir. A técnica é, como disse há pouco, abrandar, falares mais devagar, até para saboreares bem as palavras. E criar impacto. Criar emoção, e aí, se eu falar mais devagar, as pausas vão ser mais permitidas. Não é o falar devagar que provoque sonolência. Não é aquele orador que demora muito tempo para dizer aquilo que quer dizer. Assim também como reforçar ideias. Enfatizar a própria voz, marcar as palavras chamadas palavras de valor, eu tenho que as marcar, e depois é assim, mas a pausa tem que ser estratégica, atenção, a pausa tem que ser intencional, não é uma pausa por estilo, moda, não. A pausa deve ocorrer no momento em que eu quero que a plateia reflita sobre. Se eu disser, Francisco, tu já reparaste na quantidade de pessoas que usam telemóvel nos restaurantes e que não comunicam umas com as outras, não conseguem conviver umas com as outras? Elas estão a dizer, Francisco, já reparaste na quantidade de pessoas que usam telemóvel num restaurante? É assustador. Bom, vamos ver outro ponto. O assustador não foi tão assustador na segunda parte. Esta reflexão, ela só te é permitida se o orador te permitir. O orador é que determina o timing da reflexão. Ele tem que ter uma noção absolutamente útil, vigilante, tem que estar sempre vigil. Para quê? Para é agora que tens de refletir. Então eu vou permitir que tu reflitas. E a pausa aí tem um papel determinante. Muito bem.
Uma vez mais vamos passar às perguntas, e temos aqui mais 2 perguntas para fazer, que uma delas vem do Eduardo Santana, que vem de Lisboa, e ele pergunta o seguinte: como é que se evita o excesso de informação e garantir que o público absorva o essencial da mensagem? Eu não posso querer dizer tudo na minha preleção. Sim. Eu tenho que ter uma lucidez de o que é que os materiais a selecionarem. O que é que tu queres? O que é que eu quero que tu saibas no dia seguinte ou daqui a um mês? Então isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a seleção do conteúdo. Eu não posso querer abraçar o meu tema e dissecá-lo tudo e dizer tudo até para mostrar conhecimento. Não. Eu tenho que ter uma noção, uma lucidez muito apurada de o que é que eu quero que tu saibas. Então, não sejas muito ambicioso nesse aspecto. Portanto, o excesso de informação é quando o orador é muito ambicioso. Quer dizer isto, quer dizer aquilo, quer correlacionar, não sei o quê. Mas tu perguntas-me assim, bom, mas no fim da minha palestra, eu gostaria que a minha plateia até analisasse alguns gráficos e conseguisse perceber num estudo comparativo entre um tema e o outro. Eu posso fazer isso, mas sempre a posterior. Isto é, eu vou à minha mensagem main, mensagem principal é esta, é a matriz do que me traz cá, essa mensagem tem que ser emitida, mas depois para complementá-la eu posso, por exemplo, permitir que a minha plateia acesse a determinados links ou introduzir alguns gráficos nas pastas de cada um dos congressistas para posteriormente complementarem aquela informação e assumirem de uma forma mais complementada. Não posso é fazer isto tudo. Um exemplo de muitíssimos oradores são os PowerPoint que se encontram nas telas por trás dos oradores carregadas de informação. Não é? Vamos ver como é que se processa agora o ciclo da água e tal. E a dada altura, a plateia é bombardeada, ela é torpedeada com o quê? Com excesso de informação. O orador está num ponto e a plateia está a ler outro. O orador agora está aqui e a plateia está ali. E aqui perde-se. O excesso de informação é um grave problema. Que até acaba por ser cansativo. Claro que sim. E desvia e desliga a plateia do orador. Próxima pergunta, que é o Tília Trindade e vem de Braga. Quais são as técnicas que ajudam a tornar um discurso mais persuasivo, sem soar ou artificial? Francisco, há 2 escolas na oratória, se quisermos. Há a escola ou modelo, se quisermos, europeu, e há a escola ou modelo americano. No modelo europeu, há um verbo que está permanentemente presente, que é informar. Eu estou aqui para informar a plateia, só. Modelo europeu ou escola europeia. Depois temos a escola americana ou modelo americano, que é o orador não se preocupa apenas em informar a plateia. Claro que eu tenho que informar a plateia, mas não só. Eu devo preocupar-me com 4 verbos permanentemente, que é informar a plateia, persuadir a plateia, convencer a plateia e entreter a plateia. 4 pontos muito importantes. 4 verbos extremamente importantes. E aqui está o persuadir e o convencer. Persuadir é muito mais ligado às emoções, mais daqui. Eu vou persuadir-te no meu tema muito mais daqui. O discurso deve ser muito mais de coração, mais emocional. No convencer é muito mais racional. É mais cerebral, é mais racional, não é? Então eu tenho que te informar, tenho que te persuadir, tenho que te convencer e ao mesmo tempo até vou contar aqui umas histórias que te vai entreter e vai ser agradável este momento de partilha. Portanto, o modelo americano é mais persuasivo, é mais emocional. O modelo europeu, até por uma questão histórica e cultural da Europa, é mais o Master Dixit, que é o que tu dizes, é o que é verdade e é o que tem que ser e é o professor que diz e não se põe em causa. E ele não está preocupado em persuadir-te. Ele está aqui a dizer umas coisas. Sim. O americano está preocupado em persuadir-te, em sensibilizar-te, em catequizar-te, em levar-te a fazer algo, ou a conhecer algo, ou a mudar de um comportamento. Ou seja, e aí é a persuasão, que é uma mudança de comportamento. Eu persuadi-me, a plateia foi persuadida, aliás, pelo orador. Quer dizer que marcou, não é? Quer dizer que marcou. E até que ponto um discurso deve ser decorado, improvisado ou ensaiado? Sempre ensaiado. Sempre ensaiado. E nós decorarmos o... É o convite ao acidente. É o convite ao desastre. Por muitos anos que possas ter de idade e de experiência, se tentas memorizar
aqui, por muito otimista que sejas, tu vais ter um acidente. Sim, então qual é que é o equilíbrio natural, que possa parecer natural? Estás preparado porque planificaste. O improviso pode acontecer, mas é aquele improviso preparado, como alguns oradores falam, alguns autores. Eu estou preparado para o que vai acontecer, estou. Não vou sem nada, não vou sem rede. Quer dizer, a rede no sentido do circo, tenho uma rede, o trapezista ou o malabarista está a fazer uma performance, corre mal, ele não morre, cai em cima da rede. A rede do orador é a mesma coisa. Se qualquer coisa correr mal, eu não caio no chão, caio na minha rede. E o que é a rede? São, por exemplo, os meus cartões, que têm os tais bullets, os tais pontos, que é, agora vais mostrar a caneca, agora vais falar sobre o livro, agora vais falar sobre a história de Sr. Martins, depois terminas com a pergunta à plateia. Então, aqui eu tenho isto, está preparado. Mas depois é assim, mas o decorado, não vais decorar nada, estás preparado para entender o que é que se vai dizer. Exatamente, eu tenho que estar mergulhado por dentro do assunto. Exato, também não falo em público. Sim. O Dale Carnegie, um dos autores da área da oratória, dizia mesmo que um orador só fala em público se ele tiver licença para falar. Então eu tenho que ter licença para falar. Eu sei que em público eu nunca vou falar sobre física quântica. Nunca ninguém me vai convidar para falar de física quântica porque eu não tenho licença para falar. Então a licença é isso mesmo, tu estás mergulhado no tema, dominas o teu tema. Agora, mas eu queria dizer esta palavra e esta, vamos ensaiar. Não vou escrever. Eu acho pois eu não, que até lembrar. um discurso memorizado não tem emoção nenhuma. Claro. Não tem paragens, não tem... Até pode ter algumas paragens, mas elas são mais fake, são menos sentidas, menos carismáticas, menos emocionais. Porquê? Porque no discurso memorizado, a minha preocupação é debitar aquela informação. Quer dizer que a minha parte emocional está menos oxigenada, não é? Eu estou tal, o meu contacto ocular está, os meus pensamentos. Agora era suposto ser isto, não disse, é um erro, minha performance cai, a plateia percebe e eu em público começo a sangrar e a plateia percebe, cometeste um erro, estás desconfortável e não estamos a gostar e a tua voz não está a sair tão bem nem os teus gestos. Portanto, memorizar nunca. Preparar, bullet. Isso pode originar à branca. Claro. Aliás, vai originar a branca, sem dúvida. Jorge, isto é sempre um prazer falar contigo e o tempo voa, mas eu tenho só mesmo para fechar, tenho uma última questão que no fundo é mais o que é que se deve evitar e quais são os maiores erros cometidos pelos oradores na construção de um discurso. Os principais erros pela organização, não é? Organização. Está a primeira pergunta. Mas um dos principais erros, Francisco, é o orador escreve o seu texto, o seu discurso, planeia o seu discurso para ser lido e não para ser escutado. A escrita tem um oxigênio diferente da oralidade. Há palavras que são tipicamente da escrita, dou-te o exemplo dos advérbios, efetivamente, não é? Nós não dizemos isto na oralidade, não é? Efetivamente, vamos tomar um café agora? Não dizemos, vamos tomar um café, somos mais rápidos. Na escrita, sim. Na escrita, o excesso de advérbios. E o que é que acontece? Muitos oradores não têm esta noção que é, eu vou construir o meu discurso para ser lido. Não. Tu deves construir o teu discurso para ser escutado. Então temos entre a oralidade e a escrita. E muitos oradores tendencialmente querem palavras mais caras, mais sofisticadas para mostrar que têm dotes de oralidade. Nada mais errado. Sim, até porque o público hoje em dia está muito diferente e gosta de ouvir um orador que converse com o público. Tom coloquial. Não é? Tom coloquial. O tom coloquial, muita gente joga que a semântica do coloquial é uma coisa e é outra. Sim. A semântica de coloquial é a conversa. Há pessoas que jogam coloquial, colóquio, conferência, é uma coisa mais sofisticada. Não. Com certeza. Sem utilizar determinados vocábulos que são menos nobres, isso eu não defendo, portanto devemos sofisticar, mas um sofisticado usual. Não excessivamente sofisticado, e que implica uma responsabilidade até na oralidade, mas escreve para ser ouvido e não escrevas para ser lido. Muito bem.
Jorge, foi um gosto mais uma Muito vez. obrigado. Vemo-nos no próximo episódio. Muito bem. E não posso deixar de dizer que é um gosto aprender com quem sabe. Muito obrigado. Muito obrigado. Até ao próximo. Até à próxima.